Bom dia, nossos amigos, companheiros e demais interessados pelo programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, desta cidade de Limoeiro. Em nova edição, hoje que é o primeiro sábado do mês de setembro de 2022, voltamos com esta nova edição e gostaríamos de esclarecer aos nossos ouvintes do Rádio Jornal do Comércio desta cidade de Limoeiro. Gostaríamos de esclarecer, informar que o nosso programa Encontro com o Espiritismo é para dirimir as dúvidas acerca do Espiritismo, que é confundido com práticas espiritualistas, que o Espiritismo nada tem a ver com essas práticas espiritualistas, e de maneira que a postura, o objetivo do nosso programa Encontro com o Espiritismo é esclarecer as criaturas sobre a religião espírita, que para os que não o conhecem e continua bastante ignorado, o Espiritismo, para os que não conhecem, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. O Espiritismo é uma doutrina que não vem esfriar a fé daqueles que já têm a sua religião. Não veio esfriar a fé de ninguém e nem veio se apresentar como o salvador da humanidade e nem se apresenta como o dono da verdade, porque o dono da verdade é Deus. De lá para cá, na visão espírita, tudo é relativo. Então, o maior é Deus, é o Criador do universo. Isto nos faz lembrar a pergunta que o próprio Allan Kardec faz ao Conselho de Espíritos Superiores. No livro dos Espíritos, é a primeira pergunta: que é Deus? E esse Conselho de Espíritos Superiores, que são o que é o verdadeiro autor, esse Conselho do Espiritismo e fundador do Espiritismo, é esse Conselho de Espíritos Elevados que administra o mundo Terra, o planeta Terra. E eles respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de tudo e de todas as coisas. É aí onde está a resposta dos espíritos superiores, mostrando que o Espiritismo é que apresenta melhor Deus. Não apresenta Deus como uma figura humana, com os atributos humanos, com as paixões humanas. Não, Deus, conforme os espíritos, é a inteligência suprema de tudo, aliás, do universo, e causa primária de tudo e de todas as coisas, mostrando que nada é por acaso e que não existe um acaso criador que criou a natureza e que criou o próprio universo, autor da criação. Como dizem por aí, não é uma causa, um acaso criador, mas uma causa criadora. É esse Deus, que está em todos, está em tudo, sem que ele seja a criação e sem que a criação seja ele.
é um Deus que está presente na natureza, presente no universo. Ele não é a natureza e nem a natureza é Deus. Deus é o autor e o resto é criação de Deus. A criação é produto desta inteligência suprema do universo. E o tema que nós escolhemos hoje em O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação do Espiritismo, que deve ser conhecido pelas criaturas sem prejuízo da sua crença religiosa. O Livro dos Espíritos é universalista. Todos podem conhecer este livro e também as demais obras do Espiritismo, notadamente as obras de Allan Kardec, porque todas são universalistas e todo mundo pode conhecer as obras de Allan Kardec e estão convidados para isso, todos, porque o Espiritismo em si é universalista. A doutrina espírita não é fechada, é aberta e quer que todos conheçam a sua doutrina. Esse é o Espiritismo, para aqueles que não conhecem a doutrina espírita. E o tema que nós escolhemos hoje, que está em O Livro dos Espíritos, é o exorcismo. O exorcismo é uma prática das religiões tradicionais para afugentar os maus espíritos, que elas chamam de Satanás e de demônios. E esse exorcismo é cercado de rituais, de culto exterior, para afastar aquelas criaturas que chamam de Satanás e de demônio. Então, o tema de hoje é o exorcismo e os talismãs afastam os maus espíritos, que este tema nasceu de uma pergunta que nós encontramos em nosso e-mail. Esta pergunta: o exorcismo e os talismãs afastam os maus espíritos? Essa é a pergunta que é o tema de hoje em O Livro dos Espíritos. E é na questão, a partir da questão 553 do Livro dos Espíritos. Mas antes de esclarecermos este assunto dentro do Livro dos Espíritos, pediríamos a técnica do nosso programa para a música do programa Encontro com o Espiritismo, a parte musical. E dando então continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, nós consultamos aqui a questão 553, em que Allan Kardec faz a seguinte pergunta ao Conselho de Espíritos Superiores, que são os autores do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta: que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Que efeito têm essas práticas? Práticas do exorcismo, prática de talismãs e de coisas semelhantes. Aí os espíritos vão responder a pergunta de Allan Kardec. Diz ele: o efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. Ridícula. Todo exorcismo, os espíritos que estão nos médios causando algum problema, de uma forma escandalosa, essas fórmulas usadas
pelas religiões, de bater com a Bíblia na cabeça do médio, do obsidiado, que supõe estar possesso do Satanás, possesso do demônio, não surte nenhum efeito. Até que o espírito que está incorporado no médio obsidiado, esse espírito debocha dessas práticas do exorcismo. E debocham ainda mais da prática ou da exibição do talismã ou dos talismãs. Por quê? Porque o que atrai os espíritos não é nenhuma prática do culto exterior. O que atrai os espíritos para a companhia das pessoas, obsidiar as pessoas quando são espíritos maus, perversos, mal intencionados. O que atrai é o pensamento. O pensamento é que atrai os espíritos. Não é o exorcismo, nem o talismãs, nem outra prática, nem rituais do culto exterior. Não atrai os espíritos. E o espírito que dá a resposta aqui, o espírito superior, ele diz: no caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Os que praticam, usam talismãs e rosário e coisas do tipo para afastar os supostos demônios dos seus médiuns, que não são demônios, que Deus não criou demônios, são espíritos de pessoas vivas que viveram aqui na Terra. É o que o Espiritismo nos esclarece, mas que no futuro das reencarnações, nas sucessivas reencarnações, essas entidades que as igrejas chamam Satanás, demônios, são espíritos doentes, espíritos obsessores, que com as reencarnações eles se tornarão espíritos bons e amigos, e reencarnarão como homens de bem aqui na Terra. Logo, não tem Satanás, nem tem demônio para serem afastados, batendo com a Bíblia na cabeça, com os rituais do exorcismo de uma igreja como de outra, e nem com talismãs, porque nada disso intimida os espíritos. Pelo contrário, enraivecem, estimulam mais aqueles espíritos a praticarem o mal. Eles debocham, porque eles não são Satanás, eles são criaturas humanas. E aqui diz os espíritos: todas as fórmulas são mera charlatania, ou charlatanaria, charlatanismo. Todas as práticas. Aí diz mais: não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer efeito sobre os espíritos, que eles são criaturas humanas. Muita gente pensa, quando fala em espírito, que o espírito não é uma criatura humana. O espiritismo, os espíritos são criaturas que viveram aqui na Terra e passam para o mundo espiritual cheio de ódio, cheio de rancor, e de lá perseguem as pessoas e se vingam até. E diz mais: não exerce essas práticas exorcismo, feito pelas religiões dogmáticas, nem talismãs, nem outro objeto material nenhum, geram nenhum efeito sobre esses casos de obsessão dos espíritos que perseguem as pessoas. Porquanto os espíritos só são atraídos pelo pensamento. Nós atraímos os espíritos pelo pensamento. Dentro deste princípio, pode-se dizer que são os vícios morais que nós alimentamos que atrai os maus espíritos, os espíritos viciados. Quando deixarmos de alimentar vícios morais, maldade, egoísmo, orgulho, paixões degradantes e outras práticas do tipo, quando deixarmos, os espíritos deixarão de nos perseguir e de nos obsidiarem. Quando deixarmos.
Mas enquanto aqui na terra os homens alimentarem paixões degradantes, vícios morais de toda a natureza, estarão sempre na companhia de espíritos viciados. E de maneira que ele termina aqui, porquanto os espíritos, de uma forma geral, eles só são atraídos pelo pensamento e não por objetos materiais, talismãs, Bíblia, bater na cabeça e outras coisas do gênero rosário. Nada disso atrai os espíritos, mas só o pensamento dos homens. E gostaríamos de, mais uma vez, pedir o nosso intervalo musical, a técnica do programa. Dando continuidade, mais uma vez, ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, e desta feita, o tema continua sendo no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E o tema hoje é o exorcismo. E os talismãs podem afastar os maus espíritos. Este é o tema de hoje. Que o Espírito está dizendo que nada disso exerce nenhum efeito sobre os espíritos perseguidores. E na questão 553, Allan Kardec faz mais uma pergunta. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado, eles próprios, aconselhando, dando sugestões, aconselhando fórmulas cabalísticas para afastar os demônios, supostos demônios pelas igrejas, supostos satanás que perseguem as pessoas, que tentam possuir as criaturas? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem, efetivamente, espíritos existem que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos, no caso o exorcismo, e os talismãs, no caso, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certos, porém, de que são espíritos que de vós, outros, escarnecem e zombam e levam ao ridículo da vossa incredulidade. De maneira que, dentro do assunto de hoje, do tema de hoje, o exorcismo das religiões tradicionais e também a exibição de objetos, de rosário, de talismãs e coisas do gênero e coisas do tipo, não afastam os espíritos obsessores das criaturas. O que afasta é o que? Preces, orações que se faz pelos espíritos que estão atuados, possuem, digamos assim, quer dizer, atuam, envolvem as criaturas obsidiadas, os médios obsidiados. E então, nós aqui encerramos essa parte de estudo do Livro dos Espíritos. E o tema de hoje foi sobre o exorcismo e os talismãs que não causam nenhum efeito sobre o afastamento dos maus espíritos que tentam possuir as criaturas humanas e que são chamadas de demônios, de satanás, que na realidade Deus não criou demônio nem satanás. Tudo é criação das religiões dogmáticas para designar essas criaturas desencarnadas que, na visão do Espiritismo, repetindo, são os homens maus que viveram aqui na Terra e que passam para o mundo espiritual, que procuram perseguir as criaturas, uns por maldade, outros por vingança, porque receberam o mal de criaturas com as quais conviveram quando estavam encarnados.
mas a maioria é por perversidade que persegue as criaturas humanas. Mas não é com exorcismo, nem com talismã, que não exerce nenhum efeito positivo sobre esses espíritos, até que ridicularizam as criaturas que praticam isto. E de maneira que pediríamos mais um intervalo musical para o nosso programa Encontro com o Espiritismo. Dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, nós consultamos mais uma vez aqui o nosso e-mail e encontramos uma pergunta de um senhor que é interessado nos estudos do Espiritismo. Ele pergunta: o que atrai os maus espíritos? O que é que atrai os maus espíritos para junto dos homens? Ora, como nós dissemos, acrescentando a resposta dos espíritos, são os defeitos morais que atraem os espíritos. Os pensamentos bons e um procedimento dentro do princípio da caridade, do amor ao próximo, atrai os bons espíritos como nossas companhias. Mas há uma conduta fora do cristianismo, uma conduta maléfica, qualquer tipo de comportamento e qualquer tipo de pensamento mau, de vício, de paixões, de maldade, de crueldade, de ódio, de rancor, que caracterizam as paixões degradantes do homem, atrai para junto daquele que alimenta esse pensamento, atrai os maus espíritos. Às vezes não são propriamente maus espíritos, mas são espíritos que viveram aqui na Terra viciados. E são os vícios dos homens que atraem os espíritos viciados. Enquanto nós persistirmos em alimentar vícios morais, esses espíritos são as nossas companhias invisíveis. São eles que nos levam ao vício de toda a natureza. Esses vícios morais são o foco atrativo ou foco de atração dos espíritos também viciados. Enquanto aqui na Terra permanecerem os vícios, esses espíritos permanecerão aqui conosco. Quando nós nos libertarmos do cativeiro, da maldade, dos vícios morais de uma forma geral, esses espíritos serão afastados aqui da Terra. Eles não virão, porque não tem atrativo para eles aqui na Terra. E, novamente, essa criatura, esse cidadão, pergunta: podem ser afastados esses espíritos das criaturas viciadas? Podem. Eles serão afastados pela própria pessoa quando mudarem de caráter, quando mudarem de comportamento. Nós lembramos Allan Kardec quando diz no Evangelho segundo o Espiritismo que as moscas são atraídas pelas feridas. Ora, as moscas são os espíritos viciados, na metáfora, na comparação sábia de Allan Kardec. E as feridas são o quê? São os nossos vícios morais. Essas são as feridas que atraem essas moscas. Quando não houver mais as feridas, as moscas se afastarão, não comparecerão. Onde há um animal morto, há os abutres. Os abutres, na comparação, são os espíritos desencarnados viciados.
que partiram daqui da Terra viciados e continuam viciados do outro lado. Lá, eles procuram a companhia aqui na Terra de seus parelhas, que são outros viciados, para se alimentarem junto do mesmo vício moral, que pode ser qualquer vício moral. Então, a forma de afastar esses espíritos é evitar esses males, corrigir esses males, eliminar o vício ou os vícios que estão atraindo esses espíritos. Aí eles se afastarão. Porque enquanto esses vícios permanecerem no viciado, as companhias espirituais viciadas e viciosas continuarão na companhia dessa criatura, que se chama o quê? A obsessão. A obsessão alcoólica, a obsessão das paixões degradantes, a obsessão das degradações da promiscuidade sexual é o que atrai mais esses espíritos que são verdadeiros vampiros, que sugam as energias dessas criaturas viciadas e as tornam obsidiadas. Só quando elas fizerem tratamento espiritual, que nós indicaríamos o espiritismo associado ao evangelho, para ajudar essas criaturas a vencer esse vício e se verem livres dessa obsessão, que é recíproca. Se o espírito vem, é porque o viciado o convida pelo pensamento de vício. Aí eles estão sempre ali, gerando as obsessões. E então, nós pediríamos a técnica mais um intervalo musical para o nosso programa. E dando continuidade, mais uma vez, ao programa Encontro com o Espiritismo, nós convidamos o médium Divaldo Pereira Franco para mais uma pequena mensagem como colaboração ao nosso programa Encontro com o Espiritismo. E com a palavra, o nosso irmão e companheiro, o médium mundialmente conhecido, Divaldo Pereira Franco, com a sua palavra. E então, depois da colaboração do nosso companheiro, Divaldo Pereira Franco, nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo e voltaremos na próxima semana, o sábado, de 8h30 às 9h, com o programa em sua nova edição, Encontro com o Espiritismo. E gostaríamos de encerrar o programa com uma frase de Allan Kardec, quando ele diz: tudo na vida passa, diz Allan Kardec, tudo na vida passa, e não deis às coisas deste mundo tanta importância que elas não merecem. Não dei às coisas deste mundo tanto valor, tanta importância que elas não merecem, porque de repente passaremos para o mundo espiritual e nada levaremos. Diz mais ele: tudo aqui pertence a todos e ao mesmo tempo nada nos pertence, porque em primeiro lugar o planeta Terra não é de propriedade de ninguém, é de propriedade de Deus. Deus é o que é o dono de tudo, o proprietário de tudo. Tudo é de todo mundo para uso e, ao mesmo tempo, nada nos pertence. Muita paz para todos e até o nosso próximo programa do próximo sábado, através do Rádio Jornal do Comércio.
99,5 reflitamos sobre o conteúdo do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz e desejamos um excelente final de semana para todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.